Era tempo de quaresma no interior de Minas Gerais. E na pequena cidade de São Jerônimo do Vale, o sino da igreja parecia dobrar mais pesado depois do pôr do sol. Naquela época do ano, ninguém varria a casa depois das 6. Ninguém assobiava à noite. E, sobretudo, ninguém saía na Sexta-feira Santa. Dona Alzira dizia que, na quaresma, as coisas ficam soltas. A cidade ficava encravada entre morros e pastos de capim-gordura, cortada por uma estrada de terra vermelha que, quando chovia, virava um lamaçal traiçoeiro. Havia um cruzeiro antigo no alto do Morro do Angico, feito de madeira escura e rachada, fincado ali, desde que os bisavós dos moradores ainda viviam de enxada e lamparina. Segundo os mais velhos, naquela cruz tinha sido enterrado um pecado. Ninguém explicava qual. Foi numa quarta-feira da terceira semana da quaresma que o desaparecimento aconteceu. Zeca, filho de seu Geraldo da Venda, resolveu desafiar o costume. Disse aos amigos que ia subir o morro depois da Maianói para provar que não tinha medo de história de velho. Quaresma não solta nada menos. Ele riu. Isso é conversa para manter menino dentro de casa. Subiu sozinho. A lua estava fina, quase sumindo, e o vento passava seco pelo mato, fazendo o capim sussurrar como se tivesse língua. Lá embaixo, a cidade já dormia, portas trancadas, imagens cobertas com pano roxo dentro da igreja. Zeca nunca mais voltou. No dia seguinte, encontraram apenas o chapéu de palha dele aos pés do cruzeiro. O chão estava remequisido, como se alguém tivesse cavado com as mãos. Havia marcas de dedos na terra menos, mas não eram 5, eram 4, longos demais. O padre Anselmo mandou rezar missa fechada. Disse que aquilo era castigo por desrespeito. Mas não foi só isso. Depois daquela noite, começaram os sinais. As galinhas apareciam sem cabeça, mas sem uma gota de sangue no terreiro. Cachorros uivavam para dentro das casas, não para a rua. E toda madrugada, exatamente às 3, alguém batia 3 vezes nas portas das famílias que moravam mais perto do morro. Tum, tum, tum. Quem abria? Zúmia. Foram 2 assim. Na terceira batida, foi na casa de Dona Alzira. Ela já esperava, sentada na cadeira de palha, terço na mão. Ouviu o som ecoar pela madeira. Tum, tum, tum. A casa inteira ficou fria, como se o vento tivesse entrado pelas frestas menos. Mas não havia vento nenhum. Ela se levantou devagar e foi até a porta. Não abriu. Você não entra menos, disse com a voz firme. Aqui. Ene. Oh, do outro lado. Algo arranhou a madeira. Um som comprido, paciente. E então, uma voz que parecia sair de dentro da terra. Ele abriu. Dona Alzira fechou os olhos. Sabia do que se tratava. O pecado enterrado no cruzeiro não era lenda. Muitos anos atrás, um homem da cidade tinha traído o próprio irmão por causa de terras. Mataram-no ali, sem padre, sem perdão. E esconderam o corpo sob a cruz, dizendo que Deus entenderia. Mas quaresma é tempo de cobrança. E toda quaresma, aquilo tentava voltar. Só que fazia décadas que ninguém subia o morro à noite. Ninguém abria seca. Abriu. Na manhã seguinte, a batida na casa de Dona Alzira, o padre encontrou algo fincado na porta dela. O chapéu de palha de Zeca. Novo. Limpo, como se tivesse acabado de ser comprado. E no Morro do Angico, a cruz estava diferente. Torta, como se algo tivesse empurrado por baixo. Na Sexta-feira Santa, a cidade inteira se trancou. Nem vela ficou acesa nas janelas. À meia-noite, o sino da igreja começou a tocar sozinho. Não era badalo de vento. Era chamado. Quem teve coragem de olhar pela fresta, viu uma sombra subindo a rua de terra, arrastando algo pesado. A cada passo, deixava na poeira marcas de 4 dedos fundos. Parou diante da igreja e bateu. Tum, tum, tum. Na manhã de sábado, o sino estava rachado ao meio. A porta da igreja, aberta. Lá dentro, no altar coberto de roxo, havia terra espalhada pelo chão. E aos pés do crucifixo, um buraco recém-cavado. Desde então, em São Jerônimo do Vale, ninguém mais desafia a quaresma. O Morro do Angico continua lá. O cruzeiro ainda de pé, torto, sempre torto. E toda a terceira semana da quaresma, alguém jura ouvir passos subindo a estrada, arrastados, pacientes, esperando que alguém de novo resolva abrir a porta. E você abriria, se essa história fez você olhar 2 vezes para a porta aí da sua casa? Aproveita agora, curta o vídeo para fortalecer o canal, compartilhe com aquele amigo que adora um terror raiz do interior, e se inscreva para não perder as próximas histórias, porque na próxima quaresma, eu volto com algo ainda mais sombrio. Mas cuidado, algumas histórias não terminam quando o vídeo acaba.